Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, para o seu ministério e para a sua casa. Estamos de volta no ano de 2020. Com certeza será uma bênção para todos nós. Nós estamos diante de uma revista riquíssima, com um tema maravilhoso: a raça humana, origem, queda e redenção. Na primeira lição desse primeiro trimestre, o assunto é Adão, o primeiro homem. Todavia, como de costume, eu gosto de sempre estar colocando informações, eu não fico preso à revista, para que você que está me ouvindo possa rechear da maneira que você desejar os tópicos e os seus respectivos subtópicos, conforme você desejar em sua aula. Então, nesse trimestre, aliás, o assunto será sobre o homem. O homem, ou seja, o assunto a ser tratado vai ser sobre antropologia, antropos, né, que é a definição que a revista vai apresentar, mais logia, ou seja, estudo do homem, estudo sobre o homem. Portanto, eu quero falar um pouco, antes de entrarmos no assunto aqui da questão do homem, eu quero começar fazendo um comentário através do segundo tópico, tá? A criação dos céus e da terra. Eu quero que você preste bem atenção nesse detalhe, porque aqui o escritor vai dar ênfase à criação dos céus e dos anjos, né? E também vai dizer que Deus tudo criou com inigualável sabedoria. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos informa que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Agora percebam comigo, princípio, tá? Céus e terra. Princípio, céus e terra. Então, no princípio é igual a tempo, céus igual a espaço, terra igual a matéria. Então, o que Deus faz? Ele dá origem ao tempo, ele cria o tempo. Por isso, no princípio, o tempo, no princípio igual a tempo, céus igual a espaço e terra. Então Gênesis vem relatando que houve um momento, tá? Se não fosse esse termo, nós não conheceríamos o tempo, porque Deus é eterno. Então o tempo é a primeira coisa que Deus cria, tá? E o tempo é feito de quê? Nosso tempo é o quê? Passado, presente, tá? Presente e futuro. Passado, presente e futuro. Então a primeira coisa que Deus trabalha é no tempo. É por isso que o nosso tempo é tratado como passado, presente e futuro. Porém, Deus está fora do tempo. Ele é eterno, está fora do tempo. Então, no princípio criou Deus os céus. Os céus também foram criados por Deus. Então aqui nós temos os três céus. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, que não é o nosso foco aqui ficar comentando qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro, que os irmãos já sabem desse assunto. E a terra. Então quando Deus, terra igual matéria, quando Deus cria os céus, tá? A terra e o tempo, olha o detalhe. Quando Deus cria os céus, Ele cria, pelo poder da sua palavra, todos os anjos, os milhares e milhares de anjos
que estão com ele, que está com ele. E dentro desse princípio, como eu disse aqui, que está no segundo tópico da primeira lição, os anjos, olha que detalhe, hein? Os anjos, conforme Jó escreveu, conforme Jó disse, tá? Jó nos informa que os anjos presenciaram a formação da terra. Porque Jó disse o quê? Jó disse, quando Deus começa a falar com Jó, com relação à situação de Jó, Deus diz assim, onde estavas tu, Jó? Quando eu estabelecia os fundamentos da terra, quando os meus filhos jubilavam e cantavam o meu nome. Então entendemos à luz das Escrituras que os anjos presenciaram Deus trabalhando na matéria, tá? Então isso os anjos cantavam, jubilavam, se alegravam enquanto Deus trabalhava na matéria. Então, no princípio, Deus cria céus, tá? Céus e terra. E na questão da terra, nós vamos ver a forma que Deus é trabalhando no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até concluir o seu trabalho com relação à terra. Quando a terra se torna, tá? Quando a terra se torna ambiente, tá? Olha aqui o ambiente, aqui, ó. Quando a terra se torna ambiente, isso é um detalhe. Então, Deus cria os céus, Deus cria os anjos, chama todas as coisas à existência, tá? Cria tudo que há na terra, torna a terra um clima ambiente, porque o texto de Gênesis vai nos informar que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas ainda não havia vida. Está entendendo? Não havia vida quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus estava trabalhando na questão climática, Deus estava trabalhando em todos os aspectos para que a vida humana pudesse se sustentar sobre a terra. Deus estava criando, trabalhando no clima perfeito para que o homem pudesse viver da forma que ele desejava. Então, dentro desse ponto, nós temos um ponto importante. Deus cria os céus, cria os anjos e forma o ambiente para uma nova criação. Que criação? A do homem. Então, nós temos esse detalhe. Quando o ambiente está pronto, há um detalhe importante. Aí você vai para o terceiro tópico, que é a criação de Adão, o primeiro ser humano. Quando o ambiente está pronto, quando o ambiente está preparado, algo acontece. Como ele coloca aqui, há um concílio, tá, da divindade sobre a criação do homem. As três pessoas, tá? As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Eles conferenciam entre si com relação à formação de uma nova vida, tá? Porque quando Deus criou os céus, os anjos foram criados. Então o homem é uma criatura que veio posteriormente, tá? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, eles conferenciaram entre si com relação à formação de um novo ser. E é interessante que o propósito aqui é revelado. Depois que tudo está pronto, o clima está perfeito, a casa está pronta, o que Deus faz? Deus forma o homem do pó da terra. Lembrando que Deus fez todas as coisas conforme a sua vontade e fez a terra, tá? A terra com todos os elementos químicos necessários para a formação do homem. Alguns eruditos dizem que há na Terra, tá? Há na Terra, isso aqui é informação científica, pelo menos 60 elementos químicos que há no corpo do homem, tá? Então isso aí são fontes que eu cheguei a ver e a ler. Então nós temos aqui, ó, a Terra tinha todos os elementos necessários, possuía todos os elementos necessários para a formação de um novo ser. É por isso que Deus levou um tempo trabalhando aqui. Deus fez isso de forma especial. Deus não fez isso não vai fazer o homem pela sua palavra. Se ele quisesse, ele faria. Nada é impossível para Deus, mas ele achou especial
fazer o homem com as próprias mãos. Então o que Deus faz? Deus vem, coloca as mãos sobre a terra, sobre o pó, que possui todos os elementos químicos necessários para a formação do homem, tá? O que ele faz? Faz aqui um corpo inerte, sem vida. Então o texto vai nos informar, olha aqui, já estamos aqui no terceiro tópico, falamos um pouco do concílio da divindade, da Santíssima Trindade, e agora nós vamos falar sobre a forma que Deus cria o primeiro homem, cria Adão. Agora percebam isso aqui, Deus vem, assopra sobre as narinas aqui desse corpo inerte, olha que detalhe, assopra. Então aqui você tem um elemento que é o corpo, tá? Um elemento. Aliás, o segundo elemento que é o corpo. O primeiro elemento é o espírito humano que é soprado. E o terceiro elemento que surge aqui com o soprar do espírito é a alma. Depois que tudo está pronto, o ambiente está preparado, então Deus vem e forma o homem, sopra sobre esse corpo, então o homem passa a ser uma alma vivente, como está registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Então ele disse aqui, ó, no concílio da divindade da Santíssima Trindade, nesse concílio da divindade, eles disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então houve um concílio. Então Deus vem e coloca em prática aquilo em que as três pessoas que o Pai, Filho e Espírito Santo planejaram, e colocam em prática e formam o homem. Então o homem passa a ser alma vivente. O homem não é espírito que tem alma, tá? Isso é heresia. O homem é alma vivente, como está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Então o que Deus faz? Deus faz o homem, como está aqui no terceiro tópico e terceiro subtópico, tá? O homem se torna alma vivente e Deus faz o homem com todas as faculdades necessárias, tá? Com todas as faculdades necessárias para a sua sobrevivência. Quais são as faculdades do homem? Então você vai ver Deus fazendo as faculdades do homem com todas as suas faculdades necessárias. Vontade, tá? Eu anotei aqui, ó. Vontade, mente e emoção, tá? E emoção. Essas aqui são as faculdades do homem, ou seja, as faculdades da alma do homem. E depois você tem também a função do espírito, que é o elemento que Deus soprou neste corpo que outrora era inerte. Quais são as funções do espírito humano? Então você anota aí. Não vou escrever aqui, mas você anota aí, ó. Consciência, intuição e comunhão. Você não pode confundir a intuição, tá? Você não pode confundir a intuição com a emoção. Você não pode confundir a consciência com a vontade. Você não pode confundir a emoção com a comunhão. Então são coisas distintas, a qual eu não vou tratar aqui agora. Então, as quais eu não vou falar agora de forma detalhada. Então Deus faz o homem, coloca ele no ambiente que havia criado, formado, tá? Num propósito. Quais eram os objetivos? Deus estabelece funções, tá? Qual é a missão e tarefa do homem que está no quarto tópico? A missão e tarefa do homem. Então nós falamos rapidamente sobre a criação do céu, do tempo, dos céus e da terra. Nós falamos aqui sobre o concílio da divindade de forma rápida para que o vídeo não seja longo. Nós comentamos aqui que Deus cria o homem com suas faculdades, tá? As faculdades da alma, a vontade, mente, emoção e a função do espírito humano, tá? Que é esse elemento que Deus sopra. E agora nós vamos falar rapidamente sobre a missão e tarefa do homem.
onde o autor coloca aqui que Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Então aqui ele revela o propósito: glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta, como foi tratado no trimestre anterior, tá? Onde foi nos ensinado que Deus confiou o governo em mãos humanas. É onde nós vamos ver isso, nós vimos isso aí no trimestre passado. Então os irmãos já estão bem familiarizados com este ponto. Então aqui está revelado 3 pontos importantes. Então primeiro, glorificar a Deus. Segundo, propagar a espécie. E terceiro, governar e administrar o planeta Terra. Então aqui, concluindo e fechando este princípio que de aula que nós tivemos aqui, concluindo, nós vemos Deus criando o tempo para que o homem pudesse viver, os céus, onde os anjos foram criados, e a matéria, e o ambiente perfeito para a formação de um novo ser, que fora feito um concílio entre a Santíssima Trindade na formação do homem. Deus faz o homem perfeito, com uma vontade livre, com mente e emoção. Deus faz o homem de forma extraordinária, no propósito de que o glorifiquem e no propósito de propagar a espécie e no propósito de governar e administrar a terra. Por isso Deus disse que o homem dominaria. Por isso Deus disse: olha, façamos o homem. Façamos. De que maneira? A nossa imagem, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E que domine. Deus estava falando: olha, vamos entregar o domínio nas mãos dos homens. Eles vão governar. Esse era o desejo de Deus, que eles administrassem o planeta. No entanto, que no princípio nós vamos ver que Deus descia lá no Éden todos os dias, na viração do dia, para comungar com Adão. E Adão prestar contas a Deus daquele dia de trabalho, portanto feliz, sem sequer sofrimento, como nós tratamos no trimestre passado. Então, aqui nós encerramos este ponto. Dentro desta lição, que vai se desenrolar com as próximas aulas, nós temos o entendimento de que o homem foi feito para glorificar a Deus, para propagar a espécie e para administrar o planeta Terra. Então aqui nós temos esse princípio, nós temos aqui esse entendimento de que o homem é a obra-prima de Deus e de que o homem é a coroa da criação. Até a próxima. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.